Bem, hoje nós estávamos pensando assim, qual seria a ideia, aí chegamos a uma questão de um tópico que nos pareceu muito interessante, porque todo mundo já viu alguma tela de alguma paisagem. A paisagem representa, na pintura, ou aquarela, ou gravura, a beleza natural. Eventualmente pode ter uma casa, um moinho, uma construção, mas a ideia da paisagem é reverenciar a beleza criada por Deus. E é muito curioso ter sido tão demorada essa ideia, porque em todas as pinturas há algum tipo de natureza. Alguém pode me contestar, mas sempre vi, até na Mona Lisa tem. As pinturas trazem um fundo com uma montanha, uma linha de água, uma flor, um inseto. Mas o que eu quero falar é que a paisagem, que no início era um fundo para personagens, para situações, passa a ser, de elemento secundário, um gênero autônomo. Isso não foi da noite para o dia. O gênero autônomo, propriamente, só podemos dizer que foi estabelecido no século XVII. Mas daí eu fiz várias pesquisas, porque é abundante o número de artistas nessa perspectiva da paisagem. Mas eu queria algo mais remoto. E eu encontrei o Albrecht Dürer, que é um alemão, nascido em 1471, viveu no século XV e o início do século XVI, em 1528. Ele morreu muito cedo, com 57 anos, quando até estava numa viagem aos Países Baixos, atualmente Holanda, e pegou uma doença desconhecida. O que importa em Albert Dürer é o seu grande amor pela natureza e, ao mesmo tempo, seu aspecto científico, pesquisador. Teve o que nós podemos chamar um berço de ouro, porque temos que acabar com esse mito de que nas artes, qualquer que seja, o sujeito tem que sofrer, tem que ser pobre, tem que passar fome, tem que ver o exemplo de Modigliani ou de Van Gogh. Há certamente essas pessoas, mas há os outros, como Mendelssohn na música, enfim. A questão em Albert Dürer é que ele era filho de ourives. E no século XV, o ourives tinha uma posição social muito alta. Por ser uma artista e por lidar com metais preciosos, pedras preciosas e com o pessoal das classes mais altas. Em princípio, se entende que o ourives serve aos nobres e aos comerciantes ricos, além de pessoas cultas. A intelectualidade da época frequentava a casa de Dürer. Então, desde pequeno, ele se viu em um ambiente muito propício para o estudo. E ele gostava muito de descobrir coisas, muito curioso, cercado dessas pessoas, e começou a desenhar desde a primeira infância. Vamos dizer assim, mal pegou num lápis. Tanto assim que aos 13 anos, ele pintou o primeiro autorretrato. Obviamente que não tem as técnicas, não é algo de grande destaque na sua obra, mas é preciso que fique marcado. E depois nós vamos ver a questão do autorretrato, que é muito importante, mesmo falando sobre paisagem, que é o que ele vai chegar. Bem, quando ele tinha 19 anos, ele pintou realmente a primeira tela, vamos dizer, que ficou famosa, e foi o retrato do pai. Então, isso foi já em 1490, o fim do século, e ele tinha desenvolvido uma técnica de excelência. É interessante isso, porque eu gosto de fazer comparações, eu sou educadora, com o que se pensa hoje de educação. Às vezes há uma falsa ideia de que a criança não pode aprender, não pode
tentar, não pode testar, não pode experimentar. Ah, ainda é tão novinha, é tão pequena, para que precisa saber isso? É o contrário. A criança está aberta a todas as aprendizagens. Ela está ávida. Então, voltando ao Dürer, o que é que acontece? Com todo o pessoal nessa época, atraído pela Itália. Ele era contemporâneo de Da Vinci e de Michelangelo, e vários outros. Então, ele teve uma convivência na Itália muito produtiva, aprimorou sua técnica, e o que ele faz? Trouxe o Renascimento para a Alemanha. É lembrar que o Renascimento nasce na Itália. Nós até já falamos por causa daquela Madonna. Então, o Renascimento chega à Alemanha pela mão de Dürer, que tem uma intenção que é chegar até a natureza. Isso ele buscou a vida inteira. Ele tem uma intenção do real. Ele quer se dedicar a isso. E ele cria um método científico de pesquisa. Levanta hipóteses e fez muitos desenhos de ervas, flores pequenas, insetos, esboço de animais, um coelho. Ele se dedicou à natureza, primeiro em pequenos desenhos, mas tinha um grande amor. E ele conseguiu alcançar o objetivo, com a curiosidade por um fenômeno que depois é desenvolvido só no século XX, que é a questão da aparência e o que é que os sentidos captam. Então, o que é que eu estou vendo? Será que é o real? Como eu posso chegar mais próximo daquilo que é mesmo ou aquilo que eu estou só captando? Então, essas perguntas nortearam a sua vida. E aí eu peço à Bruna, eu selecionei 3 exemplos. Ele fez aquarelas de grande lirismo, as cores, a beleza dos motivos naturais. E ele ultrapassou todos os obstáculos tradicionais. Vejam bem, no século XV. Ele é o pioneiro e sempre muito aquém, uma reprodução. Depois cada um pode procurar no seu próprio computador. E o que importa aí é que é a paisagem típica da região da Alemanha, com casas, com árvore, com água e céu com muitas nuvens, o colorido do poente, a tentativa de captar a luz. Muitas vezes as pessoas pensam erroneamente que só o impressionismo se preocupou com a luz. Não, o impressionismo chegou ao ápice. Um dia chegaremos lá. Mas o que eu quero dizer é que no século XV havia não só a pintura em estúdio, retratos principalmente, como alguns poucos artistas buscaram ao ar livre. E essa é a originalidade de Dürer, que eu repito, no século XV ele teve essa curiosidade, como é lá fora. Eu quero ver o mundo com meus olhos. Então eu vou descobrir. E ele tinha uma incessante inquietação. Interessante que ele era um homem profundamente religioso e fez vários altares, retábulos para igrejas, trípticos, também muitas pinturas de santos encomendadas. Mas se alguém quiser, pode olhar as Madonas. Não tem um olhar angelical, não tem os olhos virados para o céu, são muito terrestres, são muito dentro da vida. Então já é alguma coisa também inovadora. O tema é religioso, mas a maneira de pintar é diferente, porque a ruptura com a Idade Média, ele era extremamente ligado a problemas humanistas, era engajado. É interessante observar tudo isso na vida do Dürer, porque vai refletir na pintura. Ele fez também gravura, ele trabalhava com diversos materiais. As lindas paisagens alemãs são pintadas com exaltação. Isso é muito importante, porque não é uma fotografia, ali é o amor. Então,
interessante se notar isso, e ele teve um enorme sucesso. Bruno pode mostrar outra, porque nós selecionamos 3, porque são muito bonitas. Essa que se chama exatamente a Casa do Lago, que tem uma pequena casa naquele promontório, aquele monte de terra ali que se aproxima, e reflete na água, e isso ninguém fazia. Era uma coisa com o céu cheio de nuvens, com a areia na borda do lago, com a vegetação, com alguns tons diferentes do verde, do amarelo, quer dizer, o colorido intencionalmente diversificado, que pode nem ter sido o que ele viu, mas é aquela busca da percepção do que é o real, do que é a aparência, do que eu quero pintar. Essa é a pesquisa contínua dele. Mas ele foi muito reconhecido. Todos os novos passaram a querer um retrato pintado por Albrecht Dürer. Inclusive imperador e ricos comerciantes, todo mundo queria um retrato. E aí ele podia também fazer as paisagens que não eram tão ainda bem aceitas. E interessante que na evolução da sua vida, ele chegou a fazer um autorretrato, que geralmente é capa de catálogo, capa de livro sobre ele, no finzinho do século XV, em 1498. E esse é um retrato que é um autorretrato que consegue uma simbiose muito difícil, porque ele está vestido nobremente, mas está modesto. Ele tem uma atitude reflexiva, ele não tem uma atitude de arrogância, nem de uma pose de poder, porque ele realmente não era o dono de poder. E o que é que acontece? Ele colocou uma janela com um pouquinho de paisagem, mas esse autorretrato é realmente muito famoso. Ele não perdeu essa atitude a vida inteira, mas ele trouxe uma coisa que hoje todo artista gosta. Ele tirou o artista do anonimato. Por quê? Porque ele se projetou junto com a sua obra. Ele fez com que procurássemos saber quem era o pintor. Então, vamos mostrar a terceira do Dürer, que tem essa ponte, tem o detalhe da água mais azul, uma curiosidade também do escurecimento da vegetação. Eu selecionei 3 bem diferentes, nas quais a técnica possa ser observada. A intenção da variação de cores, a perspectiva, a abordagem é bem diversa, da luminosidade daquela primeira para essa, da quantidade de água da outra, que é o reflexo. Cada uma tem sua característica, sua identidade. E antes de passarmos para Watteau, só uma coisa mais, que é muito importante no artista, em qualquer área, é escrever a teoria para os que virão. E Dürer passou 3 anos escrevendo e publicando suas obras teóricas, como é que ele conseguiu as técnicas da representação artística da natureza. Então, qualquer pessoa que for estudar pintura pode ainda hoje consultá-las. Estão em acervo. O Museu de Nuremberg tem obras dele, inclusive esse autorretrato final está no Museu de Nuremberg, na Alemanha. E é curioso, porque exatamente Nuremberg era uma cidade independente, não era feudal. E ali era efervescente a cultura. E o Dürer pôde, então, escrever o que ele tinha obtido em suas pesquisas. Um professor, ele se tornou alguém que estava partilhando o seu conhecimento, porque ele conseguiu algo sobre a representação artística da natureza e do homem. Então, ele escreveu. Eram os problemas que ele nunca abandonou. Ele sempre queria resolvê-los, e quando ele conseguiu, em sua trajetória,
ele publicou. Só para concluir, mesmo que ele não seja muito conhecido no Brasil, porque geralmente quando eu falo, as pessoas perguntam quem era, ele foi o mais universal dos pintores de sua época, e posteriormente ainda. É uma coisa importante isso, porque não só ele oferece a beleza, como ele leva a beleza a todos. Ele faz partilhar essa beleza. Então, nesse sentido, de todos os artistas do seu tempo, ele foi o mais universal. Por que nós começamos isso? Eu e Bruna pensamos isso. Porque hoje a arte está muito mercantilizada, muito ligada a um politicamente correto, e realmente não há muita oportunidade de curso de história da arte, de apreciação, um ostracismo desses pintores, escultores também e outros. Daí nós estamos fazendo essa partilha. E agora que eu vou começar o segundo, nós vamos dar um salto e entrar propriamente no século da paisagem, que é o século XVII. Certo? Sim. Eu queria dedicar ao professor que me deu 1 ano de aula de estética e de história da arte, Monsieur Birrezi, durante o ano de 1968, porque ele admirava muito o Antoine Watteau. Pode ser porque ele era francês, mas havia outros franceses e o Monsieur Birrezi destacou em toda a minha vida. Eu jamais vou esquecer nenhuma aula dele, e principalmente as aulas sobre Watteau, porque ele tinha uma delicadeza de apreciação e de adjetivação, de uma admiração reverente. Então, como eu falei, século XVII. Toda vez que eu falo século XVII, temos que associar Luís XIV, o Rei Sol, com todas as críticas, devastação, guerras, pobreza, tudo que for. Agora, o que é que podemos falar especificamente de Watteau, que viveu sob Luís XIV? Uma coisa muito curiosa é que ele só viveu 37 anos. Eu fiz uma comparação, mas não vou entrar em nenhuma discussão, nenhuma análise musical, de Mozart, que viveu 36 anos. Só uma comparação. As pinturas de Watteau parecem simples, parecem frívolas, e, no entanto, são profundas, complexas. A mesma coisa que você olhar, que você ouvir um minueto de Mozart, qualquer coisa. Mozart não fez nada simples. Entende? E é uma coisa que se ouve e parece música de anjo, de leveza. Então, Watteau pinta dessa maneira. E eu, claro, estudei para hoje em vários livros que eu tenho aqui, mas sempre me recordando das palavras do Monsieur Birrezi. Parece que eu ouço ele dizer que era, eu estou traduzindo o que ele dizia, que era uma pintura onírica. Ele vivia numa falsa realidade e ele pinta criticamente, apesar de que, à primeira vista, parece que ele pinta participando da aristocracia. Então, ele nasceu em 1684 e morreu em 1721. Ele nasceu, na verdade, numa região chamada Flandre, que hoje é Bélgica, mas que logo o Luís XIV se apropriou. Aqui só tem provavelmente jovem, mas Flandre é uma palavra muito conhecida para pessoas da minha idade, porque qualquer objeto de metal era de Flandre, vinha de Flandre, não havia alumínio. Então, tudo era de Flandre. Então, essa palavra Flandre é corriqueira. Ela significava o metal que vinha dessa região. Hoje é, novamente, fora da França. Mas, enquanto Watteau viveu, era da França. E por isso que os franceses dizem que ele era francês. Então, vocês podem aí criar uma polêmica e dizer que ele não era, que ele era Flamengo. E como Flamengo, ele teve influência de Rubens e de outros. De qualquer maneira, ele foi para Paris. Ele nasceu de uma família muito pobre. O pai dele colocava telhas
em casa, um telheiro, uma por uma, telha de barro. E quando viu o filho desenhar, pequeno ainda, ele entendeu que aquilo era um escape. Reconheceu o talento do filho e deu um jeito de mandá-lo para alguma escola, mas as pessoas mandavam só que ele copiasse uns frisos gregos, mas ele, ao mesmo tempo, desenhava as festas populares, com muito colorido, e as quermesses, as pessoas na rua. Ele tinha uma profunda melancolia, e isso vai se retratar a vida inteira, em todas as suas pinturas vão aparecer melancolia e excelência, pessimismo e otimismo. Mas quando ele ainda nem tinha 10 anos, ele já tinha feito um caderno de muitos desenhos de festas populares, mas que ninguém ligava para isso. E depois despediram o menino, o Jean-Antoine Watteau. Então, quando ele tinha 18 anos, o pai disse, tá bom, agora está na hora, pode ir para Paris. Era a Meca. Imagina chegar em Paris e encontrar a corte, encontrar aquela cidade monumental, belíssima, e pobre, sem nada, e sentou na beira do rio e começou a desenhar. E as pessoas viram e pediram para que ele fizesse cópias. E ele fazia cópia e alterava, e ele vendia aquelas cópias de já telas de famosos. E ele começou a ter um olho crítico para as pessoas, sobre as pessoas que ele via, e muito desencanto. Ele era uma personalidade alternando, porque ele tinha arrebatamentos de alegria, e ele expressava nas cores, e tinha uma melancolia e o desencanto que ele expressava em nuvens, em paisagens distantes, sempre nevoadas, sempre manchadas, assim. E, nesse sentido, ele descobre os jardins franceses. Porque, claro, onde ele morava não tinha jardim, era uma região pobre. Mas ele chegou em Paris, tinha os castelos, tinha Luxemburgo, os jardins do Louvre, Jardim de Luxemburgo, e começou a desenhar os jardins, ainda preso à cena que ele via. E daí começou também cenas campestres. Porque, claro, a cidade de Paris era pequena, bastava afastar um pouco, estava diante do campo e tinha aquela possibilidade de pintar uma cena pastoral. Então é interessante como esses jardins de Paris e os bosques ao redor de Paris foram fundamentais para a sua criação. Porque apesar de ele ter vivido só 37 anos, ele pintou muito. Até porque ele precisava sobreviver e tinha as encomendas. E ele pintava freneticamente. Então, era uma coisa que ele tinha esse dom, aprendeu as técnicas. Não é como o Dira, que fez pesquisas cuidadosas e viveu 20 anos mais do que ele, exatamente. De 37 para 57. O Watteau, por pintar na beira do rio, ao ar livre, começou a descobrir a luminosidade, que lá em Flandres não tinha, que era uma região mais cinzenta. Ainda que Paris não seja propriamente a luz que os impressionistas foram buscar na Provence, mas já era para ele algo que tinha um tom mais forte. Então, ele começa a pintar num jogo de cores, em que ele guarda os tons castanhos, sombrios de Flandres e acrescenta pinceladas de luminosidade. Isso é algo que é uma das marcas, é muito curioso isso, porque o que é que se tem aí é, então, a sua identidade, a sua personalidade, é sempre esse jogo. Melancolia, que é tristeza com alegria, pessimismo, otimismo, essa leveza com essa profundidade. E a paisagem se torna, para Watteau, o reflexo da alma humana.
não mais a paisagem que eu percebo, não mais a questão da realidade, no entanto, agora, algo bem mais profundo. A paisagem é uma preocupação de uma inquietação da alma. Então, o centro e o símbolo do ser humano. Vejam bem, porque ele é o primeiro. E por que no século XVII se estabelece a paisagem? Porque a paisagem é não somente o corpo humano, mas a paisagem é o reflexo do ser humano. Até então sempre era o corpo humano. Agora há uma descoberta, vejam que é diferente do Dürer. Quando eu já estou dando o segundo, posso fazer a comparação. O Dürer tinha uma pesquisa, um objetivo de conhecer mais cada folhinha, cada haste, cada bichinho, inseto. Mas o Watteau é diferente. Ele encara a natureza como um reflexo da alma, como alguma coisa interior. Tanto assim que ele pintava as paisagens, e os analistas e biógrafos comentam, e depois inseria um ou outro personagem. Podia um casal, podia ser um pastor, mas o fundamental é a paisagem. Por isso que às vezes alguém pode falar, mas você está comentando que ele é um grande paisagista, a paisagem é o centro, mas em toda a tela dele tem alguma pessoa. Porque eram os nobres que queriam. E ele vendia aquele quadro. Mas a paisagem é sua primeira preocupação. Isso é fundamental entender. Depois é que ele inseria personagens, mas a paisagem é sua primeira preocupação. E sempre o ambiente bucólico. Quase não pintou retratos. Quase não fez pintura de estúdio. Se dedicou mesmo ao espaço livre, à realidade à sua volta. Alguns escritores, ao analisar a obra de Watteau, dizem que era incrível, era inacreditável o seu domínio da luz, quase como impressionistas. Vejam que eu coloquei, e está lá escrito sempre isso, quase. Os impressionistas formam o cume da luminosidade, mas não é de repente. Então, claro que eles conheciam Watteau, morando, ainda mais que surge o impressionismo na França. E Watteau tem essa marca da luminosidade que é quase algo extraordinário, porque ainda é no século XVII e não é tão bem como os impressionistas. Mas era uma tentativa. E é o que a gente fala, que ele buscava o sonho, buscava uma realidade nova. Pode mostrar, então, sim, claro. por favor? Professora, antes de mostrar a imagem, posso fazer uma pergunta? A senhora Sim. disse que, logo no início da fala, que o Watteau, ele pinta criticamente. A senhora pode explicar um pouco mais? É perceptível isso na pintura? Como é que a gente consegue perceber isso? É perceptível, mas não é tão fácil, porque não é o primeiro olhar. Uhum. Porque você vê uma paisagem e tem aquele casal com aquela roupa de nobre, a mocinha com aquele vestido, com a peruca, o rapaz com a peruca, estão dançando. E você pensa, está retratando nobres. Uhum. Mas se você olhar profundamente, ampliar, conseguir entender, vai chegar a observar que, porque ele se chama mesmo Festas Galantes, que ele está criticando uma sociedade mesquinha, superficial, egoísta. Estão ali representadas aquelas figurinhas, e não só o Watteau. Vou mostrar aqui, porque talvez enquanto a senhora fale, dá para o pessoal ver, né? Que a senhora está explicando. Então, veja o tamanho e a proporção da pessoa com a paisagem. Essa é a primeira indicação da crítica. Porque os nobres queriam o quê? Um retrato que ocupasse a tela toda. Uhum. Era o que se fazia. As pessoas estão galantes, estão em ambiente lindo da natureza, mas elas são insignificantes. Verdade.
vendo a tela, se entende a crítica. A aristocracia queria aparecer na tela, mas Watteau colocava de uma maneira que você nem saberá quem é. Uhum. Enquanto quando é um retrato, a face está bem grande, a roupa bem pintada, joias, dá para se saber bem quem é aquele retratado. Até hoje, mesmo se um quadro não tivesse nome, é possível, porque é filho de quem, pintado em qual época, aí vai se saber quem era. Mas essa crítica vocês não são nada, a natureza que me importa. Vocês estão pensando que eu estou valorizando vocês? Não, eu não estou valorizando. Eu estou brincando com vocês. Ele é sarcástico. Ele tem esse humor, essa rebeldia. Porque vejam que a própria natureza, pintada aí em pleno século XVII, se afasta muito de uma preocupação com a realidade. Por isso que se diz que ele é onírico. Ele tenta, que é o objetivo estético de Watteau, nós estamos falando em beleza. Qual é o objetivo da beleza? Qual é o objetivo estético? E que ele plenamente atingiu. Abstrair-se para revelar a essência poética. Ele conseguia se abstrair dessa aristocracia, desse pessoal que vivia muito bem enquanto havia uma miséria enorme, e ele, a partir da realidade, ele extraía o sonho. É quase que uma terra prometida. Os sujeitos estão ali por acaso, mas eu quero que vocês saiam depois e essa terra vai ficar. Essa beleza, prestem bem atenção na luminosidade no fundo, lá no céu, como vai tomando conta da tela. A luz não está nos sujeitos. Porque é uma coisa que nós estudamos sempre isso. Qual é o ponto de fuga, qual é a posição. A massa maior está no lado direito, mas é a vegetação. E a luz está no lado esquerdo. E os sujeitos são insignificantes. Então essa é a crítica. Foi ótima a sua pergunta, Bruna, porque realmente, à primeira vista, algumas pessoas dizem, ele é o pintor das festas galantes. Isso ficou um rótulo absolutamente errôneo. É quem só vê a primeira capa. É preciso retirar. É claro que eu não vou dizer que eu vi isso só. Sempre alguém tem que ensinar. É muito difícil, sozinho, captar tudo, como é que era a pintura. E por isso que eu devo a Messier Birresi. Em 1978, no Recife, eu fiz um ano inteiro um curso de estética com ele, que era uma pessoa que conhecia profundamente. Extrair o sonho é a preocupação de Watteau. Então, de Watteau, nós selecionamos 2 telas. Pode mostrar outra, por favor, Bruna? Essa tá certa? É essa mesmo, né, professora? Aí vocês veem aquela nuvem pegando a luz, ficando meia rosada, vocês veem a água. Então, é uma coisa assim, muito abstrato, não é de modo algum próximo à realidade. Não é uma pesquisa de como era, qual era a dimensão, qual era a altura daquela montanha, não. É uma questão do como eu vejo na minha fantasia. Por isso que se fala que é alguma coisa onírica, alguma coisa de expressão da alma da pessoa. As pinturas de Watteau nos levam a uma utopia, a um mundo irrealizável. É algo que é perfeito, mas é tão absolutamente perfeito em sua essência que nós não vamos encontrar essa harmonia de tons. Tons e semitons. Alguns autores dizem, eu ainda não falei isso, que vem aos poucos, o que eu vou me lembrando, o que eu preparo, é que ele compõe uma sinfonia que quase se pode ouvir. Pode você achar que é exagerado isso, mas que o entrosamento dos tons, nessa força das cores,
uma verdadeira sinfonia, uma obra musical. É muito interessante isso, porque quando se progredir na paisagem, isso vai se perder. Essa é uma visão extremamente de uma reflexão, extremamente onírica, eu repito sempre essa palavra, que vai à essência do ser humano. Ele quer abstrair a realidade, ele quer extrair da realidade o sonho. É uma experiência poética. E aí eu lembro Aristóteles, que ao definir poesia, diz que é a maior das artes. Então, alguém, ao pintar, ao fazer uma composição musical, uma escultura, um bordado, uma tapeçaria, uma dança, é sempre uma expressão poética. É uma coisa muito importante lembrar isso. A poiesis é o fazer sublime, é o fazer máximo da beleza. Lembre que a beleza, isso eu falei nas primeiras, quando eu ainda não apresentava artistas, que a beleza é a busca fundamental do ser humano. Nós estamos sempre buscando algo superior, transcendental. Então, é essa questão da beleza. Concordam que se olharem para essa tela, tem uns que estão na National Gallery, tem no Louvre, é possível se sentir arrebatado. Sim. O chão foge dos pés. Você fica inteiramente perplexo, porque ali está a expressão mais interior do ser humano, da reflexão, que eu também acrescento, isso eu não li, mas eu acrescento, filosófica. Porque é a indagação, quem é o ser humano diante dessa tela? Uhum. É uma coisa assim, muito expressiva, perguntar quem é o ser humano diante dessas cores, dessa luminosidade, essa disposição. Vejam que tem uma massa de um lado e uma massa de outro. A gente chama assim em pintura, quer dizer, são os polos de sustentação. É claro que depois, se chegarmos à pintura moderna, não vai haver isso. Mas nesse momento, ainda século XVII, há uma preocupação que se chama equilíbrio. Uma tela dessa é composta por equilíbrio. Watteau começou a ficar doente, 4 anos depois ele morreu de tuberculose, não tinha naquela época tratamento. Um médico que era muito admirador dele levou para Londres, naquele tempo que não havia nenhum antibiótico, nenhum remédio específico, nem nada, ainda era pior. Em vez de ir para um sanatório na Suíça, como Thomas Mann descreve na Montanha Mágica, morria muita gente também lá, mas algum podia escapar por causa do clima, mas foi para um clima pior. Então, depois de 1 ano, ele estava pior, voltou para Paris, e a mão dele não tinha mais força, e ele ainda pintava desesperadamente, queria ainda expressar, ele dizia que muitos companheiros que escreveram sobre ele, que outras pessoas foram escrevendo, na Biblioteca Nacional de França tem muito arquivo, diziam que ele queria pintar mais, como quem diz, eu deveria ter mais tempo, eu quero mostrar mais a beleza, como eu estou sonhando essa beleza. Eu quero trazer para vocês alguma coisa que não seja assim, só isso que eu mostrei. Então, o Watteau teve uma vida muito curtinha, mas nos deixou uma herança de beleza incontestável, maravilhosa. Então, penso que são 2 apresentações rápidas, para não cansar ninguém, e se a pessoa quiser, pode, por favor, fazer pergunta, comentário, e principalmente, se alguém já conhecia, acrescentar alguma coisa, porque há tanta coisa a ser dita sobre esses 2 pintores, como sobre todos os outros que nós chegarmos a olhar. Uhum. Como a professora falou, né, se alguém ainda tiver alguma pergunta, algum comentário, pode fazer, porque a gente já está no finalzinho do nosso tempo, passou rápido, eu nem senti. Obrigada. Uma coisa que a senhora falou sobre essa perfeição que ele traz, é algo sublime, né?
E eu me lembrei muito de algo que eu tenho aprendido com a senhora sobre a reverência diante de uma arte como essa. De pensar, eu que não tenho tanto conhecimento, óbvio, como a senhora, e de arte estou aprendendo. Nem tanta idade, não é, Bruna? Pensando em tudo isso que a senhora falou, e eu fico com esse sentimento de me reverenciar diante disso. Muito lindo. E foi bom você ter essa virtude. Nós já discutimos em alguns anos, a Bruna já me aguenta há muitos anos, mas em várias aulas eu tenho falado que reverência é uma virtude que não era aristotélica porque não é de heroísmo. Então não poderia ser no tempo da antiguidade clássica grega, de Homero e outros. Mas depois ela apareceu e desapareceu, e esse livro se chama A Virtude Esquecida. Ele ainda não existe em português, mas é fácil de achar na Amazon. The Forgotten Virtue. A reverência precisa ser trazida, que a criança reverencie. Por quê? Porque não está reverenciando? Porque acha que tudo já é garantido para ele. Já é de graça, já é de direito, os outros devem a ele. Não, ninguém me deve a beleza de um mar, a beleza de um rosto, a beleza de uma feira arrumada, a beleza de frutas, de árvores, de uma pessoa varrendo a rua. Então, a beleza precisa ser reverenciada. Não só a beleza, mas tudo na vida. E há um trabalho que está sendo feito nesses últimos anos na nossa Associação de Educação Moral, que é junto com a outra virtude esquecida, que é a gratidão. Então, nós somos gratos a Dürer, que introduziu a paisagem, nós somos gratos a Watteau, que nos dá essas telas que nos permitem sonhar, olhar, sonhar de olhos abertos. Se fechar o olho não adianta, que a gente não está vendo. Você sonha de olho aberto, bem aberto, pegando aquelas cores e se transportando para aquelas nuvens. Vejam como a linha é diluída, da água para a terra, da terra para o céu. Não é uma coisa nítida. Por isso que se diz que ele já traz a incidência da luz que os impressionistas vão combinar. Então, tem uma pergunta, professora, aqui da Glaucia, mas também tem um comentário dela que eu concordo. A senhora mencionou aí que a gente aguenta a senhora, e ela disse, aguentamos não, temos a honra de conviver e aprender com a senhora. Obrigada. Concordo plenamente, não poderia deixar de mencionar. E aí a pergunta dela é, a arte sempre tem uma leitura da época e do mundo. Poderia falar mais sobre isso? Sim, isso até é bom repetir, foi das primeiras vezes quando eu mostrei pintores, que a arte consegue juntar dois polos aparentemente opostos. A arte é universal, tanto assim que nós estamos apreciando pinturas do século XVII e antes até do século XV. Então, ela é universal e atemporal. No entanto, ela é presa ao contexto cultural. Watteau jamais poderia pintar, como nós vimos, e tem paisagens também, na semana passada, como Salvador Dalí. Porque aquela cultura era a cultura do Rei Sol, a cultura do reinado de Luís XIV, da corte, da aristocracia. E depois, em 1789, mais de 60 anos depois que ele morreu, é que vem a Revolução Francesa. Então, o que acontece é que a arte é presa à cultura, o artista expressa, mas exatamente ela se torna arte, é um dos conceitos, porque ela permanece. E se torna a palavra que você pode dizer, clássica. Não só para um período, mas você pode dizer, Watteau é um clássico, Salvador Dalí é um clássico. Essa expressão é correta e significa não foi ultrapassada, a obra de arte não foi ultrapassada por uma nova era. Se for ultrapassada, então é porque não era uma obra de arte, ela tem que permanecer. Essa é uma característica. Foi ótima essa pergunta, porque permite essa explicação. Porque a obra de arte é cultural, histórica, é um contexto. E já que nós estamos conversando, eu posso citar, que eu citei, está no vídeo, que é muito fácil, é Guernica, quando Picasso
é informado da destruição da cidade de Guernica. Ora, isso foi na década de 30. Mas você olha, hoje, em 2020, ainda tem a beleza. A beleza com o disforme, com o horror, mas permanece. Não fica uma coisa datada. Isso é muito importante. Eu me lembro quando eu estava estudando poesia. E 2 professores me disseram isso, Leone das Câmaras e Valdemar Lopes. A poesia de elogio, a poesia circunstancial se perde. A poesia não pode ser datada, entende? Então, são essas coisas que se ligam no que é estética. Eu volto sempre à poesia porque é mais a minha área como artista, mas de trabalho mesmo. Mas, de qualquer maneira, temos que aprender, mesmo que nós não somos capazes. Eu sou incapaz de fazer um desenho, de fazer uma pintura. Mas eu tenho que ser, como qualquer ser humano, capaz de apreciar. Lembra aquele verbo? Capaz de fruir. Fruir é tirar o máximo de essência da obra de arte para seu próprio bem. Então, com isso, eu penso que nós podemos encerrar, ou se alguém quiser mais alguma coisa, porque eu estou sempre à disposição. A minha alegria é partilhar. Quando eu estava sem sinal, eu já estava tão triste. Que bom que deu certo. Eu quero encerrar, então, a não ser que a senhora tenha alguma outra coisa para dizer. Não, eu não. Um comentário, porque a gente queria fazer menos tempo, mas acaba que passa e a gente nem vê. Então, a gente já está bastante tempo. Mas a Marice fez um comentário, né, sobre as obras creio que a do Watteau, que foram a última, ou todas, não sei. Ela diz, lindo, dá para perceber que ele evidencia a pequenez do ser humano perante a natureza. E é verdade. Muito bom. Então, isso foi ótimo. Mesmo no celular, ó, você está conseguindo ver isso? Imagina, pega a reprodução da tela. E se vocês quiserem, nós estaremos aqui. Eu tinha uma ideia de não mudar, porque eu queria chegar até a paisagem do Brasil, dos brasileiros, no início do século XX. Claro que eu não vou fazer detalhado, mas dar uns pulos, pegar alguns outros paisagistas e chegar logo para o Brasil. Porque o Brasil se destacou muito nessa área. E vejam bem, nós estamos contra a corrente. Essa área, hoje, a paisagem, é desvalorizada em termos de mercado. Em termos de sistema capitalista, nós estamos aqui fazendo bobagem, porque ninguém quer mais tela. Se vocês forem ao museu, aconselho, tem muito museu virtual, tem muitas obras lindas de paisagem. As pessoas estão colocando para vender e não saem, ou saem com preço aquém, porque não são as do momento no mercado. É uma pena. É uma pena, porque o sistema é quem comanda, né? Verdade. Então, muito obrigada, eu fico muito agradecida mesmo, do fundo do meu coração, por essa oportunidade de estar com vocês. Sejam sempre muito bem-vindos, esses amigos todos que acompanham, ou novos que chegaram. E se vocês gostaram, vocês divulgam.